época acolher essa ideia, porque Platão já tinha familiarizado pessoas do mundo todo com essa mentalidade de uma realidade além da realidade que está aqui. Jesus falou, na casa de meu pai há muitas moradas. O autor de Hebreus fala, olha, essas coisas, o tabernáculo terreno, é só uma sombra do tabernáculo celestial. Nós vemos essa linguagem no Novo Testamento, e essa linguagem era familiar aos homens da época, porque tinham sido helenizados. Muito bem. Continuando aí. Veja o outro fator que aparece aí. Estou correndo muito? Tá bom? Estão cansados? Querem parar? Não? Ok. Amanhã eu mostro uma foto de Atenas. Uma foto de Atenas, né? Da Acrópole. Não falte amanhã, senão você não vai ver a foto. Tá? Então, venha, eu vou mostrar a Ágora. Quem sabe o que é Ágora? Não sabe, vai aprender amanhã. Acrópole, quem sabe o que é? Não sabe, vai aprender amanhã. E Areópago, a foto dos três está aqui. Então não falte, não falte. Ok? Não aprendeu. Se não aprendeu na escola, vai aprender na igreja. Muito bem. O terceiro fator que nós temos aí, e esse é muito importante, é o fator religioso judaico. Muito importante esse elemento aqui. Agora, deixa eu perguntar para vocês, agora essa parte aqui, essa parte é uma parte que nós podemos extrair do nosso conhecimento bíblico. Qual foi o evento na história do Antigo Testamento que mais marcou, foi uma ferida muito profunda na história do povo judeu? Qual foi? Qual foi? O evento que marcou Israel de uma forma tão intensa no Antigo Testamento, que nunca mais aquele povo foi o mesmo, até hoje. Até hoje, aquele povo ainda vive em função das consequências decorrentes daquele episódio que ocorreu ali no Antigo Testamento. Oi? O pastor acertou. Como é que o pastor sabia? É isso mesmo, né? O pastor tinha obrigação de saber, né? O cativeiro babilônico. Sabe por que aconteceu o cativeiro babilônico? Sabe por quê? Bom, Alexandre o Grande nasceu por causa de você. Platão nasceu e ensinou por causa de você. Por que será que aconteceu o cativeiro babilônico? Por causa de você. Culpa sua. O cativeiro babilônico aconteceu por causa de você. Para que Deus alcançasse os gentios. Para que Deus preparasse o cenário todo e a mensagem do Evangelho fosse acelerada na sua entrega e chegasse até nós um dia e as pessoas do mundo todo. Cativeiro babilônico foi uma marca terrível na história do povo de Israel. O povo de Israel foi desobediente aos decretos de Deus. Deus tinha dito em Deuteronômio 28, se vocês desobedecerem às prescrições da minha aliança, eu vou levar vocês para uma terra estranha e vocês vão ouvir uma língua que vocês não conhecem e vocês serão escravos lá. O povo disse, Senhor, nós faremos tudo o que o Senhor fizer. Vocês concordam com as minhas condições? Sim, tudo o que o Senhor disser, faremos. Bom, Moisés mal desceu do monte, eles já tinham se desviado. E assim foi a vida toda. A Bíblia fala que Deus mandou os profetas continuamente para Israel, alertando-os para que eles voltassem à fidelidade a Deus conforme exposta na aliança de Moisés. Mas o povo não ouviu. Então Deus levantou o Império Assírio no ano 722 e levou o reino do norte embora. 10 tribos que desapareceram. Não temos informações de para onde elas foram levadas. As 10 tribos do reino do norte, as 10 tribos de Israel, levadas pelos assírios. E no ano 605 a.C., Deus levantou os babilônios e atacou o reino do sul, chamado Judá. E o grande rei na época era Nabucodonosor, esse nome que é difícil de falar, quando era pequeno tentava falar, não conseguia, né? É Nabucodonosor, não coloque esse nome no seu filho, porque ninguém merece, né, um nome desse, né? Mas Nabucodonosor invadiu Israel no ano 605 a.C. e levou a nobreza. Quem foi com ele nessa deportação? Quem foi?
Daniel foi levado para a Babilônia, e foi um ministro lá na Babilônia. Nós vemos Deus abençoando Daniel lá na Babilônia, um arauto de Deus no castelo, ali na corte real. Depois o rei voltou em 597 e levou mais gente embora, e depois voltou em 586 e acabou de uma vez por todas com a nação. O exílio babilônico foi terrível, e durou quanto tempo? Quanto tempo? Por que durou 70 anos e não 65? Por que durou 70 e não 82? Por que durou 70 e não 44? Será que Deus pensou, eu vou falar um número qualquer aqui, vou sortear, vamos ver o que vai dar? Não, Deus não age assim. Deus tem um plano, Deus tem propósito. Deus tinha dito o seguinte: olha, vocês vão arar a terra 6 anos. No 7º ano, vocês vão deixar a terra descansar. É o ano sabático. Trabalhem e plantem durante 6 anos, mas no 7º a terra descansa, é férias para a terra. Vocês não podem plantar nada, só colham o que ela der por si só, mas não trabalhem nela. O povo obedeceu? Não. O povo não deu 1 ano a cada 7 para a terra descansar. Passaram-se 490 anos. Quantos anos de férias o povo devia para a terra? Quanto? Deus fez as contas, cálculo trabalhista, né? Férias acumuladas, 70 anos de férias. A lei de Deus era mais branda do que a nossa lei, né? Tem que dar férias em dobro e mais um monte de coisa, né? Não, só os 70 anos. Olha, vocês vão para o exílio durante 70 anos e a terra vai descansar as férias dela que vocês estão devendo. E isso aconteceu, e o povo foi. O povo foi para o exílio na Babilônia, na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, onde a terra lá do Saddam Hussein, né? E foram levados para lá e ficaram lá. Ficaram lá durante 70 anos. O profeta Jeremias escreveu dizendo que eles ficariam 70 anos. O profeta Daniel, lendo Jeremias, lembrou disso e orou a Deus no final dos 70 anos, e Deus libertou o povo através de Ciro. E o que aconteceu então com o povo? O povo, depois que foi liberto, tinha liberdade, tinha opção de voltar para a Palestina. Muitos voltaram sob Zorobabel. Esdras voltou, Neemias voltou. Esses homens todos voltaram para a Palestina depois de 70 anos. Mas muitos, sabe o que fizeram? Foram para várias regiões E aí aconteceu o que nós chamamos de diáspora. O que é diáspora? É a dispersão. Os judeus se espalharam por todo o mundo. E sabe o que eles levaram? Olha, o que distinguia os judeus dos outros povos? O templo, a terra e a lei. As 3 marcas distintivas dos judeus. Lá na Babilônia, eles tinham o templo? Não. Eles tinham a terra? O que eles tinham? A lei. O que eles fizeram com a lei? Era o único que tinha sobrado. O que eles fizeram? Se agarraram a ela, protegeram. É por isso que você chega no Novo Testamento e você vê os fariseus tão zelosos da lei. É por isso? É por isso. Os fariseus eram pessoas que tinham se apegado profundamente à lei em virtude dessa tradição que vinha de séculos, de judeus ali apegados, protegendo a única coisa que tinha sobrado. É isso que fazia com que eles fossem tão apegados assim à lei. Muito bem, os judeus, depois da libertação, se espalharam pelo mundo e formaram, já que não podia construir templos, o que foi que eles formaram? Sinagogas. Espalharam sinagogas pelo mundo inteiro, mundo todo. E aí, pessoas do mundo inteiro começaram a ter contato com as ideias judaicas. Olha que interessante. O cristianismo tem alguma semelhança com as ideias judaicas? Tem ou não tem? Muitas. Tanto é que na nossa escritura nós temos o Velho Testamento, que é a escritura dos judeus. Os judeus, através da dispersão, levaram as escrituras judaicas por todo o mundo, e em todo o mundo os pagãos tiveram contato com ideias que eram familiares ao cristianismo. Veja aí a primeira delas. Qual é a primeira que está aí, na sua apostilinha? O monoteísmo. O que é monoteísmo? A crença em um só Deus.
só há um Deus. Os pagãos criam que havia muitos deuses aos pontapés, Deus para tudo. No Egito, rã era Deus, gato era Deus, besouro era Deus, piolho, tudo era Deus, tudo. Os judeus levaram essa ideia, não, olha, existe só um Deus e ele é invisível, não podemos fazer uma imagem dele. Os judeus estavam espalhados por toda parte, anunciando a existência de um só Deus, como os cristãos anunciaram também. Vejam o segundo item, o que mais os judeus levaram para o mundo todo? Uma esperança. O que é a esperança messiânica? Eles criam que um dia Deus enviaria um grande libertador, que reinaria sobre o mundo. Quando os cristãos começaram a anunciar que Jesus era o Messias, as pessoas de outros povos, os gentios de outras nações, quando ouviram isso, lembraram, é aquele Messias de que os judeus têm falado há tantos séculos. Os judeus popularizaram essa ideia e os cristãos aproveitaram para ensinar que Jesus era esse Messias que havia sido prometido. Vejam o sistema ético dos judeus. Os pagãos tinham um sistema ético horrível, assustador. Olha, é deprimente o modelo ético das religiões pagãs. Algo horrível acontecia no meio daquelas pessoas. Coisas assustadoras. Imoralidades sem limites. Quando nós estudamos os povos antigos, os povos da época do Novo Testamento, e vemos os seus rituais pagãos, meus irmãos, nós descobrimos que o modelo ético deles era simplesmente inexistente. Em meio a rituais, por exemplo, um ritual muito conhecido, um culto muito conhecido era o culto de Dionísio, o deus grego Dionísio, chamado de Baco, que era o deus do vinho. Evidentemente, o culto desse Deus era um culto marcado por bebida e comida, e danças frenéticas, e as pessoas no meio dessas danças todas se cortavam, e se entregavam a orgias sexuais. Era uma coisa assustadora o que acontecia. Quando Agostinho escreveu A Cidade de Deus, que é uma obra famosíssima dele, A Cidade de Deus, de Santo Agostinho, são 22 fascículos, que são colocados geralmente em 2 volumes, você encontra em qualquer livraria secular mesmo, ou católica, você encontra essa obra. Quando ele descreve os costumes dos pagãos, meus irmãos, olha, eu não poderia descrever aquelas práticas para os irmãos por amor ao decoro, porque são coisas horríveis que eram praticadas na área da moralidade, imoralidade total. Existiam rituais em que as pessoas chegavam até a se castrar, no auge da sua loucura, no auge do seu êxtase, o adorador se castrava, se cortava e se castrava, adorando ali o seu Deus. Coisas assustadoras. Os judeus levaram para o mundo uma ética diferente, que é, grosso modo, a ética cristã. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, ame o seu Deus de todo o seu coração, ame o seu próximo como a si mesmo, honre o seu pai e a sua mãe, não cobice. Essas normas todas eram normas que na religião pagã eram inexistentes, eram absurdas, estranhas, totalmente estranhas. Os judeus levaram isso ao mundo todo através da diáspora. Você vê também na sua apostilinha o Antigo Testamento, não somente a ética, mas todo o Antigo Testamento com suas profecias, com a apresentação de um Deus único, com as manifestações da vontade de Deus, a teologia do Antigo Testamento, que é uma teologia sobre a qual está fundamentada a teologia cristã também. Vejam também a filosofia de história. Como é que os pagãos viam a história? Os pagãos viam a história de forma cíclica. O que é isso? Uma história cíclica. Tudo se repete, o tempo todo. A história não caminha para frente. Ela é um círculo constante, o tempo todo. As coisas, nós aprendemos isso na escola, né? O ser humano, o ser vivo, né? Nasce, cresce, se reproduz e morre. É isso, o ciclo da vida é esse, né? Nasce, cresce, se reproduz e morre. Nasce, cresce, reproduz e morre. Os espíritas têm uma visão cíclica da história. Os espíritas pensam assim: você nasce, cresce, reproduz e morre, nasce de novo, cresce, se reproduz e morre, nasce de novo, cresce, reproduz e morre, nasce e vai nascendo e crescendo, e se reproduzindo e morrendo, enfim, infinitamente. É uma visão cíclica da história e é uma visão desesperadora.
e não leva a nada. Já ficou andando em círculos alguma vez? Fica lá. Não sai do lugar. Já andou de bicicleta ergométrica? Gostoso? Você fica lá, girando, mas não sai do lugar. Não chega a lugar nenhum. Um exercício, em alguns sentidos, absolutamente inútil. A visão dos judeus da história era diferente. Para eles, a história caminhava para um fim. E esse fim era o reino de Deus. Essa era a visão dos judeus. Olha, haverá o dia em que um Messias reinará em Jerusalém sobre o trono de Davi. E quando ele reinar, toda a terra há de se encher do conhecimento de Deus e da sua glória, como as águas cobrem o mar. E então haverá paz sem fim sobre o meu santo monte. E essa paz, o reino, o seu cetro de justiça, se estenderá de mar a mar. A história chegará a um fim. E nesse fim, nós temos a aniquilação do mal. O reino de Deus sendo estabelecido, a maldade sendo erradicada, a injustiça sendo destruída, e o homem, a humanidade entrando no que Agostinho chamou de o fim sem fim. Esse é o fim da história. A história caminha para isso. Nós estamos girando em círculos para ver onde vai dar. Mesmo porque girar em círculos não vai dar em lugar nenhum. Nós estamos caminhando numa direção, que é o estabelecimento do reino. O dia que o Senhor voltará, estabelecerá seu reino sobre o mundo. E os judeus começaram a propagar essa ideia. E quando os cristãos se aproximaram e disseram: olha, o Senhor Jesus voltará, Ele reinará, e esse era um dos temas da mensagem cristã, nós veremos. Os cristãos ensinavam que Jesus é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou e que Ele voltará. Essa era a mensagem cristã. Quando eles começaram a dizer: olha, o Messias voltará e estabelecerá o seu reino, os pagãos conheciam aquela mensagem. Por que conheciam? Porque os judeus espalhados pelo mundo já tinham divulgado isso a todos, ao mundo inteiro. Os cristãos não tiveram muito trabalho de anunciar isso. Eles não tiveram que programar a mente dos pagãos para isso. Isso já estava pronto. Deus realizou o exílio babilônico, a diáspora, a expansão do judaísmo por todo o mundo, para que a igreja tivesse facilidade na sua expansão. Nosso Deus é um Deus soberano que controla a história e dispõe os fatos segundo o seu querer. E se Ele faz isso com a história universal, pode ter certeza, faz isso com a sua história também. Criaram um Deus estranho hoje em dia, não criaram? Um Papai Noel, um Papai Noel bobo, não é assim? É um Papai Noel bobo, porque o Papai Noel mesmo, o Papai Noel das crianças, que as crianças imaginam, as crianças chegam para ele e falam assim: Papai Noel, você pode me dar um carrinho automático, elétrico no Natal? As crianças pedem. O Papai Noel que criaram na teologia popular e na teologia evangélica moderna é um Papai Noel que recebe ordens. O cristão chega para ele e fala assim: Papai Noel, eu determino, eu tenho direito, eu tomo posse. E o Papai Noel, Papai Noel diz: seja feita a sua vontade. Inverteu. Agora é Deus quem diz isso para nós. Nós não dizemos isso para Ele. Nós não dizemos para Deus: seja feita a sua vontade. É Ele quem diz isso para nós. Sim, Senhor, seja feita a sua vontade. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que foi criado à nossa imagem e semelhança. Nós criamos, nós inventamos esse Deus. É esse velhinho de barbas, bobo, que recebe ordens e tem medo e nos obedece. Ele é nosso servo, ele é nosso escravo, ele é um office boy para nós. É isso que ele faz. Ele é um garotinho de recados. Ele é alguém que serve às nossas necessidades quando nós queremos. Nós chamamos, ele vem, nós damos nossas ordens, ele tem que fazer o que nós mandamos porque nós exigimos e ponto final. Agora, essa caricatura que criaram não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é soberano sobre a história. Ele movimenta os impérios. Ele movimenta as nações. Assim como ele movimenta as galáxias no céu. Ele movimenta cada movimento do tempo, cada detalhe do tempo, cada detalhe da história. Ele controla tudo. Ele é Deus. E quando nós olhamos para isso, nós temos que tremer.
Porque se Ele faz isso com as galáxias, e se Ele faz isso com a história universal, Ele faz isso com você também. Ele dirige nossas vidas. Ele está no controle. Porque eu nasci assim? Porque eu não sou desse jeito ou daquele jeito? Porque eu não tenho o que eu queria ter? Porque não realizei o que eu queria realizar? E crentes aí frustrados, porque tem a aparência feia, ou que acham feia, ou porque tem uma história que não é a história que queriam ter tido. Nós temos um Deus no céu, que é soberano, controla a nossa vida. Nós temos que nos aproximar dele e dizer: Senhor, eu não entendo muitas coisas, mas o Senhor é Deus. Louvado seja o seu nome. O Senhor é Deus e eu devo me calar diante do Senhor. O Senhor está no seu trono. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se. Muito bem. E terminando. À tarde, né, pastor? Acabar agora aqui. Tem aí o número 4, que é o fator político romano. Eu faço às vezes algumas perguntas para os meus alunos que deixam eles confusos lá no seminário. Ou no seminário onde eu leciono essa matéria. Eu leciono essa matéria no Seminário Teológico de Guarulhos, não leciono no Palavra da Vida essa matéria. Mas uma pergunta que talvez possa deixar vocês um pouquinho confusos é a seguinte: qual foi a maior organização missionária que já existiu no mundo? Qual foi a maior organização missionária que já existiu no mundo? Junta de Missões Mundiais? Companhia das Índias Ocidentais? Hã? Orientais? Oi? Trindade? Uma sociedade missionária, muito bem, é verdade. O pastor está falando aqui, a Trindade foi uma grande sociedade missionária, é verdade, sem dúvida. Não estava pensando na Trindade não, viu, pastor? O pastor foi mais platônico do que eu. Ele pensou na outra realidade do além. Meus irmãos, eu posso afirmar com toda tranquilidade, sem querer, o Império Romano foi a maior organização missionária que já existiu. Sem querer. Pense bem. A gente pensa no Império Romano como uma coisa horrível. Como seria bom para o cristianismo se não tivesse existido o Império Romano, que massacrou cristãos, que matou cristãos. Irmãos, não pensem mais isso. O Império Romano foi uma bênção. Mataram cristãos, não há dúvida disso. Mas se colocar na balança, o saldo é muito positivo. Quem vocês acham que levou o apóstolo Paulo para a sede do império com tudo pago? Tudo pago, sem despesa nenhuma, tudo coberto pelo Estado. Ficou lá numa casa, na sede, na própria Roma, levou lá com proteção particular, com guarda-costas ali cuidando dele. Quem fez isso? Vocês conhecem alguma sociedade missionária que tenha feito isso com algum missionário? O Império Romano fez. Levou o apóstolo Paulo com tudo pago, de graça, botou lá numa casa, colocou guarda-costas, protegeu ele, guardou, e ele ficou lá no Império Romano. Há um ditado que diz assim: todos os caminhos levam a... Por quê? Por quê? Por que vocês acham que esse ditado surgiu? Sabe por quê? Por causa das estradas. O que chegava em Roma se espalhava para tudo quanto é canto. Era que nem chegar na boca de uma fofoqueira. Eu não sei se você sabe o que eu quero dizer com isso. Aqui não tem fofoqueiros, mas em São Paulo tem muitos. Então, quando chega uma coisa na boca de um fofoqueiro, de uma fofoqueira, aquilo se espalha. Gente, se chegasse alguma coisa em Roma, olha, ninguém segurava mais. Por que vocês acham que o livro de Atos termina onde termina? Como é que termina o livro de Atos? Em Roma, Paulo fazendo o quê? Pregando em Roma. Por que Lucas não continua a história? Os historiadores ficam bravos e falam assim: puxa, nós não sabemos o que aconteceu com Timóteo, não sabemos o que aconteceu com Tito, não sabemos o que aconteceu com Apolo, o que aconteceu com esses homens? Nós temos um silêncio depois de Atos, que só é quebrado no ano 110, nós temos 50 anos de silêncio, e que não sabemos o que aconteceu na história da igreja nesses 50 anos depois que Paulo morre, né? Não sabemos mais o que aconteceu.
Por quê? Porque Lucas para a sua narrativa com Paulo em Roma. Sabe por quê? Ele quis dizer o seguinte, olha, o evangelho começou lá na Palestina, né? Olha onde ele chegou, em Roma. Agora, ninguém segura mais. Chegou em Roma, agora ninguém segura. Quem levou ele para Roma? O Império Romano. E o Império Romano contribuiu de várias maneiras, irmãos. Veja aí, na sua apostilinha, são várias contribuições, estou preocupado com o horário. Mas vamos correr, que eu chego lá. Vamos acabar isso aqui hoje. Vejam só, que interessante aqui, o primeiro aspecto, a unidade. O Império Romano deu ao mundo o senso de unidade. Quando o Império Romano caiu, em 476, meus irmãos, a Europa virou uma baderna. Quando os alunos estudam o feudalismo no período medieval, os estudantes se assustam ao ver como a Europa ficou entregue ao caos total, porque não havia a centralização de um poder. O Império Romano deu ao mundo uma unidade como nunca antes vista. Era um governo central, dominando sobre tudo, e isso fazia com que houvesse em todo aquele território, a Europa inteira, norte da África, Palestina, tudo aquilo estivesse debaixo da mais perfeita ordem, da mais perfeita paz. Vocês pensam que era possível navegar pelo mar Mediterrâneo antes do Império Romano? Vocês acham que era possível? Doce ilusão. Estava assim de pirata. Assim de pirata. Parecia programa de computador de adolescentes aí. Assim, ó, cheio. Era impossível navegar. Agora uma pergunta para vocês. A igreja usou o mar Mediterrâneo para viajar? Os missionários usaram o mar Mediterrâneo para viajar? Se você pegar na sua Bíblia, no finalzinho dela, você pegar o mapa das viagens missionárias de Paulo com seus companheiros, você vai ver que todos eles usavam o mar Mediterrâneo. Por que eles podiam navegar com tanta tranquilidade? Porque eles podiam entrar num navio e chegar do outro lado do mar com tranquilidade. Por quê? Porque o Império Romano tomava conta das águas, dando a todo o mundo unidade. Todos sabiam disso. Nós podemos viajar com tranquilidade porque existe um poder central que mantém a paz. Era chamada a Pax, era a Pax Romana. Isso levava a segurança, veja aí o item 2, a segurança. Eles podiam viajar tranquilamente pelo mar, porque havia segurança, a segurança de navios romanos que navegavam por ali. Veja o outro item, as estradas. Eu não sei como são as estradas aqui no Ceará. Mas em São Paulo elas são complicadas. Eu já tive que consertar vários pneus e rodas nas minhas viagens por aí afora, por causa das estradas de São Paulo. Mas as estradas romanas não eram assim. Você sabia que ainda hoje existem estradas romanas? Eu tenho uma foto de uma delas aqui que não dá para ver, amanhã você vai ver. Eu tenho uma foto da Via Egnácia. Olha que foto linda essa aqui. Que pena vocês não poderem ver agora. Mas amanhã eu vou mostrar. Amanhã venham, porque eu vou mostrar essa foto, a foto linda da Via Egnácia. Essa estrada, a Via Egnácia que eu estou vendo, está bem bonitinha aqui na minha frente, ó, linda. Né? Amanhã eu vou mostrar. Essa estrada linda da Via Egnácia era uma estrada que o apóstolo Paulo usava. Ele viajava por ela. Agora, quem construiu essas estradas? Que cortavam o mundo todo, para lá e para cá. O apóstolo Paulo viajava pela Macedônia, pela Grécia, ele ia para Atenas, ia para Corinto, subia para Éfeso, subia para Tessalônica, de Tessalônica descia para Troade, de Troade descia para Éfeso, de Éfeso ia para o centro da Turquia. Por que ele podia viajar tanto, com tanta segurança? Por quê? Porque os romanos fizeram uma malha de estradas de uma qualidade tão grande, com tanta segurança, com soldados, destacamentos que se situavam ao longo delas, que fazia com que os viajantes pudessem andar com tranquilidade, com segurança, por todo quanto é lado. Eles viajavam pelo mundo todo. O apóstolo Paulo viajou, Tito viajava pelo mundo todo, e vários missionários itinerantes. A igreja primitiva tinha os missionários itinerantes, eram missionários crentes anônimos que saíam pelo mundo.
evangelizando por essas estradas que nós veremos amanhã aí uma foto delas, a famosa Via Ignácia. A Via Ignácia é famosíssima. O apóstolo Paulo viajou muito por ela, no norte, lá na Macedônia, e eu tenho a foto aqui que eu vou mostrar amanhã. Muito bem, e por último, por último não, tem o exército e as conquistas. O exército foi importante para o cristianismo, por quê? Porque muitos soldados se convertiam. E quando o soldado se convertia, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: o soldado tem uma casa fixa? Tem? O soldado romano tinha uma casa fixa? Não. Ele estava morando agora em Roma. De repente vinha uma ordem: olha, você vai ter que ir até o extremo do império, guardar a fronteira lá no rio Danúbio. Lá ia o soldadinho, lá para o fim do mundo, e ficava lá. Muitos soldados eram crentes, ouviram o evangelho. O apóstolo Paulo evangelizou vários deles. Muitos ouviram o evangelho na própria Jerusalém, na própria Palestina, e se convertiam. Nós sabemos que o exército romano, no segundo século, era marcado por uma presença muito forte de soldados cristãos. Nós temos inclusive um registro no comecinho do quarto século, um registro do martírio de 40 soldados romanos que se negaram a adorar a estátua de César. Se negaram, dizendo: nós somos cristãos. 40 soldados morreram, foram mergulhados num pântano congelado e ficaram a noite toda lá e morreram congelados porque não quiseram adorar o imperador. Eram soldados, 40 soldados. Esses homens, os soldados romanos, indo para as diversas regiões do mundo, levavam a fé. Há quem diga que o evangelho chegou na Inglaterra através de soldados romanos, crentes, que anunciavam a palavra de Deus onde chegavam. Se casavam muitas vezes com os bárbaros das fronteiras e anunciavam o cristianismo até para nações de além do Império Romano. E agora sim, finalmente, as conquistas. As conquistas romanas favoreceram muito o cristianismo. Por quê? Porque quando os povos eram conquistados, eles perdiam a fé nos seus deuses. Eles pensavam assim: nossos deuses vão nos ajudar. Mas não adiantava. Os deuses não ajudavam. E aqueles povos então frustrados diziam: tem algo errado com os nossos deuses. Nossos deuses não estão funcionando. Nossos profetas, nossos sacerdotes trabalharam, disseram, predisseram e nada funcionou. Então nós temos que começar a reconsiderar nossa religião. Chegou então o cristianismo, oferecendo uma religião racional, uma religião de fé, uma religião que atendia a necessidade primordial dos homens. E aqueles homens então abraçaram o cristianismo, fazendo com que a igreja crescesse. Deus preparou o mundo para a igreja nascer? Preparou. Tudo aconteceu por acaso? Não. Deus tem um plano. Vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, na hora certa, no momento certo. Porque Deus tem uma agenda. Ele é soberano, controla a história. E Ele cumpriu o seu plano no tempo devido. E, por causa disso, o cristianismo se expandiu com tanta celeridade e chegou até nós, nos dias de hoje. Nós temos aí uma demonstração disso através desses aspectos que nós vimos. Há muitas coisas para falar. Nós temos que encerrar aqui hoje. E nós vamos orar agora. Depois eu passo a palavra ao pastor Cleiton para as considerações finais. Vamos orar. Senhor Deus, como é bom saber que nós não estamos soltos no tempo, no vácuo, largados, jogados, abandonados. Como é bom saber que o Senhor é um Deus que planeja, que estabelece, ó Deus, cada detalhe do que acontece. Como é bom saber que o Senhor tem os fios de cabelo de nossa cabeça, todos eles contados. Como é bom saber que nenhum passarinho cai sem que o Senhor permita que isso aconteça. Ó Deus, como isso nos dá segurança. Como é bom saber que o Senhor planejou a história humana e o Senhor tem desenvolvido essa história, tem feito essa história acontecer com propósitos salvadores, com propósitos graciosos, com o objetivo de fazer com que a sua salvação chegue aos rincões mais distantes da terra. Obrigado, Deus, porque fazemos parte dessa história.
Porque tudo isso que nós dissemos não são apenas ideias que aprendemos nos livros. Essa é a nossa história. É a minha história. É a história de cada irmão meu que está aqui. O Senhor, quando desenvolveu esse plano, o Senhor pensou em cada um de nós. O rosto de cada um de nós estava na sua mente, quando o Senhor levantou os impérios. Quando o Senhor fez os impérios ruírem. Quando o Senhor fez com que as estradas do Império Romano fossem construídas. Quando o Senhor fez com que Alexandre o Grande nascesse e propagasse as suas ideias. Quando o Senhor fez com que Nabucodonosor invadisse Israel. O Senhor estava pensando em nós. Em como fazer para que a sua graça nos alcançasse aqui, neste lugar tão distante. Numa época tão distante. Ó Deus, obrigado por isso, por fazer parte disso. Obrigado porque isso nos livra do desespero, do medo, do vazio, da escuridão. Obrigado porque o Senhor dirige a história humana. E o Senhor nos dirige porque fazemos parte dela. Agradecemos por isso, por seu Filho Jesus que invadiu a história para nos resgatar. Em nome dele agradecemos. Amém. Obrigado, meus queridos.